Você está prestes a conhecer uma história que governos tentaram apagar. Curta agora, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui, as vozes silenciadas pela guerra ganham força. Ordenaram que ela se calasse, mas Susa tos. Gritaram para o mundo em 1942, enquanto o mundo ardia em fogo cruzado. Uma jovem enfermeira chamada Helena Sampaio se alistava voluntariamente para servir na Força Expedicionária Brasileira, vinda de uma família de militares no interior de Minas Gerais. Ela carregava nos olhos a coragem dos que sabem que o silêncio também é um campo de batalha. Quando chegou à Itália, o fronte não era feito só de trincheiras. Era feito de homens mutilados, gritos sufocados e decisões que exigiam mais do que ordens. Exigiam alma. Helena logo se destacou por contrariar superiores, quando isso significava salvar vidas. Médicos a criticavam por aplicar técnicas que não estavam nos manuais, mas soldados a chamavam de anjo da mantiqueira. Documentos internos da FIB mostram que seu nome foi citado com elogios em relatórios de campo e também em advertências disciplinares. Ela era uma mulher em um mundo de homens, e isso a tornava perigosa para os que preferiam a ordem ao impacto, mas ninguém, nem mesmo os generais, conseguia ignorar os resultados de sua presença. O primeiro confronto direto com a hierarquia veio após a Batalha de Monte Castelo, quando Helena atendeu combatentes alemães feridos, sem autorização do comando. Para ela, feridos eram feridos. Não havia lado quando o sangue escorria. Igual um major brasileiro a acusou de colaboracionismo humanitário e pediu sua expulsão do hospital de campanha. Mas antes que o processo fosse levado adiante, um oficial americano interveio, declarando que sua conduta salvou 6 soldados aliados, que seriam mortos em retaliação, caso os alemães não recebessem socorro. A partir desse episódio, Helena passou a ser observada com desconfiança, como alguém que colocava princípios acima da cadeia de comando. Ela foi transferida para uma enfermaria mais afastada, perto da linha de fogo, como uma forma velada de punição. No entanto, ali, próxima do risco e longe dos olhos do alto escalão, ela se tornou ainda mais essencial. Sua presença acalmava os soldados, e muitos diziam que só entravam em combate porque sabiam que Dona Helena estaria lá se algo acontecesse. Durante o inverno rigoroso de 1944, Helena coordenou uma operação não autorizada para transportar refugiados civis feridos até um vilarejo aliado, usando ambulâncias militares disfarçadas. A missão, que durou 2 noites sob neve intensa, salvou mais de 30 italianos, entre eles, mulheres e crianças em estado crítico. Quando o comandante do destacamento descobriu, ela foi intimada a prestar esclarecimentos e colocada sob vigilância militar. Porém, antes que qualquer punição fosse aplicada, uma carta assinada por oficiais americanos e ingleses chegou ao comando da FIB, louvando a bravura ética da enfermeira brasileira. O constrangimento político impediu sua demissão, mas ela recebeu uma nova ordem: silêncio absoluto sobre a operação. A resposta de Helena foi simples. Ela continuaria salvando vidas, com ou sem permissão. Seus colegas começaram a segui-la em ações paralelas de apoio aos civis, criando uma rede de ajuda oculta no fronte. Mesmo sem uniforme oficial para isso, ela se tornava uma comandante de empatia em território inimigo, e ao fazer isso, reescrevia a função da guerra para além das armas. Nos bastidores do hospital militar, começaram a circular boatos de que Helena mantinha um diário com relatos sigilosos de abusos, omissões e negligência cometidos por oficiais aliados. O rumor chegou ao serviço de inteligência da FIB. Começou a monitorar seus movimentos, interceptando correspondências e relatórios médicos. Um capitão chegou a revistar seus pertences em busca do diário, mas não encontrou nada além de anotações clínicas e cartas de soldados, agradecendo por sua coragem. O que ele não sabia é que Helena escondia o verdadeiro diário dentro de uma prótese oca de perna, usada por um ex-combatente que ela tratava. Cada página descrevia com detalhes operações irregulares, ordens absurdas e estratégias que colocavam civis em risco desnecessário. Ela sabia que carregar aquela verdade era tão perigoso quanto enfrentar o inimigo com uma seringa na mão. Mas não recuava. Sabia que um dia alguém teria que gritar o que os outros apenas sussurravam. E se era para ser silenciada, faria isso escrevendo alto o bastante para o futuro ouvir. Com o avanço das tropas aliadas rumo ao norte da Itália, Helena foi destacada para acompanhar uma missão de reconhecimento médico em regiões recém-liberadas. Em um vilarejo devastado, encontrou uma cena que mudaria o rumo de sua história. Um grupo de prisioneiros de guerra italianos, resgatados por engano como aliados, sendo executados sumariamente por soldados americanos. Ela tentou intervir, mas foi contida e ameaçada. À noite, escreveu o ocorrido em seu diário, incluindo nomes,
datas e batalhões envolvidos. Ao retornar, entregou uma cópia do relato a um jornalista britânico infiltrado na campanha, pedindo anonimato. Semanas depois, a denúncia foi publicada na Inglaterra, sob o título A Testemunha Invisível do Horror. A FIB entrou em crise, e Helena foi isolada sob o pretexto de exaustão física. Na prática, era um exílio tático. Ela, que estava no centro de uma tempestade, mas já não havia volta. Havia escolhido a verdade como arma. Internada em uma enfermaria improvisada, Helena foi proibida de receber visitas, enviar cartas ou mesmo ter contato com outros profissionais de saúde. Um major chegou a ordenar que a sedassem, sob o argumento de que apresentava sinais de descontrole emocional. No entanto, uma enfermeira italiana que admirava Helena desobedeceu às ordens e manteve seu diário escondido, junto a medicamentos e mantimentos. Durante esse período, Helena planejou como enviar as páginas restantes para fora do país. Usando um sistema de códigos criado por soldados feridos com quem trabalhava, ela repassou trechos do diário por cartas aparentemente inofensivas, endereçadas a famílias fictícias no Brasil. A resistência interna à sua prisão silenciosa começou a crescer. Enfermeiras, soldados e até oficiais começaram a questionar a ordem de isolamento. E assim, sem gritar, Helena dava seu recado. Era como se, mesmo contida, ela continuasse se multiplicando em atos de coragem silenciosa. Quando o armistício foi declarado em 1945, Helena foi libertada sem explicações e enviada de volta ao Brasil, sem honrarias, sem menções públicas e sem condecorações. O governo alegou conduta incompatível com os protocolos militares, encerrando qualquer possibilidade de reconhecimento oficial. Porém, nas ruas de sua cidade natal, ela foi recebida como heroína. Famílias de soldados e até refugiados italianos vieram lhe agradecer pessoalmente. Nos anos seguintes, viveu de forma simples, trabalhando como enfermeira em um pequeno hospital de interior. Guardava o diário original trancado em uma caixa de madeira com um bilhete escrito à mão. A verdade tem seu tempo. E foi décadas depois, com a abertura dos arquivos militares e a digitalização de documentos secretos, que sua história começou a emergir. A mulher que tentaram apagar voltava à cena, não com barulho, mas com uma força que nem mesmo a guerra conseguiu conter. Com o fim da guerra, Helena enfrentou um novo tipo de batalha: o esquecimento institucional. Nenhuma medalha, nenhuma menção no livro da FIB, nenhum convite para cerimônias de veteranos. Era como se ela nunca tivesse existido, enquanto outros ex-combatentes recebiam pensões e reconhecimento público. Helena batalhava para pagar o aluguel com seu salário de enfermeira civil. O silêncio oficial sobre suas ações começou a levantar suspeitas em jornalistas e historiadores. Lucas, um deles, Caio Valente, decidiu investigar e, ao conversar com antigos soldados da FIB, ouviu repetidamente histórias sobre a enfermeira que enfrentou generais. Caio procurou Helena, que a princípio recusou qualquer entrevista, mas acabou entregando uma cópia do diário original em troca de uma promessa: que a verdade fosse contada com respeito. Ao ler os relatos, Caio percebeu que estava diante de algo monumental. Não era apenas sobre uma mulher que desafiou a guerra. Menos era sobre como a guerra temia ser desafiada por uma mulher. A publicação de uma série de reportagens no jornal Correio Nacional em 1967 reacendeu o debate sobre a atuação brasileira na Segunda Guerra. Sob o título A Enfermeira Silenciada, a matéria trazia trechos do diário de Helena e depoimentos de ex-soldados que confirmavam sua atuação heróica e as represálias que sofreu. A reação do exército foi imediata e hostil. Ameaçaram Caio com processos por uso de documentos militares sigilosos e insinuaram que as histórias eram inventadas. Mas o público reagiu de forma oposta. Menos cartas chegaram de todos os cantos do país, apoiando Helena e pedindo que ela fosse oficialmente reconhecida. Grupos de veteranos começaram a se manifestar, exigindo que o nome dela fosse incluído entre os homenageados da campanha da Itália. Enquanto isso, Helena se mantinha em silêncio, observando tudo de longe, como quem sabe que a verdade tem o próprio ritmo. Mas o impacto de suas ações começava a crescer, e já não era mais possível contê-lo. Em 1971, um deputado federal, ex-oficial da FIB, apresentou um projeto de lei para conceder a Helena Sampaio uma comenda de bravura póstuma, mesmo ela estando viva, como forma simbólica de reparar a injustiça. O projeto gerou polêmica no Congresso, enquanto alguns exaltavam sua coragem. Outros alegavam que premiá-la seria endossar a indisciplina feminina em tempos de guerra. O debate escancarou o preconceito institucional que havia motivado o apagamento de sua história. Helena foi chamada para depor em uma audiência pública, mas recusou,
dizendo que já havia dito tudo o que precisava em seu diário. Mesmo assim, o movimento popular a seu favor crescia. Estudantes de enfermagem começaram a usar seu nome como símbolo de resistência ética. Artigos acadêmicos começaram a citá-la como referência. E assim, sem discursos inflamados nem atos oficiais, ela se tornava uma lenda viva, uma que incomodava porque sua existência era uma acusação sem palavras. Nos anos 1980, com a redemocratização do Brasil, documentos antes classificados começaram a ser liberados aos poucos. Entre eles, surgiram relatórios secretos do comando da FMB, que confirmavam a existência do Diário de Helena e detalhavam reuniões sobre como silenciar sua atuação. Um dos documentos mencionava expressamente que a enfermeira representa um risco à autoridade hierárquica, pela influência moral que exerce nos demais. Outro dizia: sua permanência entre nós ameaça o controle da narrativa oficial da campanha. Essas revelações causaram escândalo. Pela primeira vez, ficou claro que não foi apenas omissão, foi perseguição institucionalizada. Helena, então com mais de 60 anos, foi procurada por uma comissão da verdade militar. Recusou entrevistas, mas permitiu que acessassem seu diário original. Disse apenas uma frase: o que importa não é o que eu vivi, mas o que tentaram esconder. E mais uma vez, com poucas palavras, ela gritou mais alto do que muitos generais. A comoção causada pelas revelações levou a uma homenagem espontânea. Em 1985, estudantes e ex-combatentes ergueram a pequena estátua em bronze de Helena, em frente a um hospital militar abandonado. A obra, feita por um escultor anônimo, mostrava a figura de uma mulher ajoelhada, com as mãos sujas de sangue e um olhar fixo no horizonte, sem uniforme, sem medalhas, mas com dignidade. A prefeitura tentou remover a escultura por não estar autorizada, mas a população impediu. Com o tempo, o local se transformou em ponto de visitação e reflexão. Cartas, flores e bilhetes anônimos começaram a surgir aos pés da estátua, agradecendo por gestos que nunca seriam premiados. Helena visitava o local de vez em quando discretamente e dizia que preferia esse tipo de homenagem àquelas feitas. Porque aqui ninguém finge que não sabe o que eu fiz, comentava. E assim, mesmo sem querer, ela se tornava um símbolo de todas as mulheres silenciadas pelas guerras que ousaram agir. Em 1992, um documentário independente intitulado A Enfermaria do Silêncio trouxe à tona gravações com ex-combatentes, que contavam, em detalhes, como Helena desafiou ordens absurdas para salvar vidas. O filme ganhou notoriedade internacional e foi exibido em festivais europeus, gerando pressão para que o governo brasileiro reconhecesse oficialmente sua atuação. A imprensa internacional começou a chomelar de a Florence Nightingale brasileira, embora ela mesma rejeitasse o título. Em entrevistas raras, dizia que não queria ser exemplo, apenas lembrança. Após o sucesso do documentário Universidade do exterior começaram a estudar seu caso como modelo de ética em conflitos armados. A ONU convidou Helena para participar de um simpósio sobre direitos humanos em zonas de guerra, mas ela recusou, dizendo: de que adianta discursar para o mundo, se não ouviram quando eu gritava no campo de batalha? Ainda assim, sua ausência causava impacto, porque mesmo calada, ela falava mais do que todos. Já idosa, vivendo em uma casa simples no interior de Minas, Helena continuava atendendo como voluntária em um posto de saúde. Recusava entrevistas, medalhas ou reconhecimento tardio. Dizia que a única condecoração que aceitava era o olhar tranquilo dos soldados que voltavam para casa. Em 2001, ao completar 80 anos, recebeu uma carta da Presidência da República, oferecendo-lhe a Ordem do Mérito Médico. Ela respondeu com uma frase escrita à mão: a medicina é a arte de ouvir, e vocês só ouvem quando é tarde demais. A carta viralizou na internet e reacendeu o interesse do público jovem por sua história. Helena, no entanto, não mudou seu ritmo. Ainda fazia curativos, aplicava vacinas e ensinava estudantes de enfermagem com a mesma calma de quem sabe que a guerra não termina com a paz. Porque para ela, o verdadeiro campo de batalha era o silêncio, e vencê-lo era a missão de sua vida. Em 2003, durante uma conferência sobre ética médica em guerras, realizada na Universidade de Bolonha, um painel inteiro foi dedicado ao estudo do diário de Helena Sampaio. Especialistas em direito internacional e bioética analisaram suas decisões sob pressão de combate, mostrando como ela, sem qualquer proteção jurídica, aplicava os princípios que décadas depois seriam codificados nas convenções de Genebra. A plateia, composta por militares, médicos e estudantes, ouviu, em silêncio, trechos do diário, lidos por uma atriz brasileira. Quando terminaram, houve um minuto de silêncio espontâneo, seguido de aplausos emocionados. Um coronel italiano disse:
Se existisse um tribunal moral acima do militar, ela teria liderado exércitos. O nome de Helena passou a figurar em bibliografias acadêmicas, ao lado de grandes nomes da medicina humanitária. Ela, no entanto, continuava longe dos holofotes, cuidando dos doentes de sua pequena cidade. E talvez ali, mais do que em qualquer palco internacional, ela estivesse exatamente onde sempre quis estar. O silêncio institucional, que marcou boa parte da vida de Helena, começou a se desfazer quando uma das enfermeiras que ela havia treinado se tornou chefe do setor de saúde do Exército em 2005. A nova oficial, Coronel Patrícia Valverde, decidiu usar sua posição para fazer justiça histórica e organizou um dossiê com provas e testemunhos sobre os atos heróicos de Helena na Itália. O documento foi enviado ao Ministério da Defesa com uma recomendação inédita: conceder a ela o status de combatente honrada, com todos os direitos retroativos, incluindo pensão e reconhecimento cerimonial. A proposta foi inicialmente engavetada por burocratas, mas diante da pressão da mídia e da repercussão popular nas redes sociais, foi retomada. Uma cerimônia foi marcada para abril de 2006, no Palácio do Planalto. Quando soube do convite, Helena respondeu com a mesma serenidade de sempre: se for para homenagear quem voltou inteiro, então não é a mim que devem procurar. A cerimônia em Brasília tornou-se um evento histórico. Pela primeira vez, uma mulher que atuou como civil em zona de guerra recebia honras militares, com todos os ritos, menos marcha, salva de tiros e colocação de medalhas no uniforme, que ela mesma costurou para a ocasião. Durante o discurso oficial, o general responsável pela FIB admitiu publicamente: silenciar sua história foi um erro que agora tentamos reparar, mesmo que tardiamente. Helena não discursou, apenas subiu ao púlpito, mostrou o diário original e disse: está tudo aqui. Quem quiser saber, que leia. Depois, entregou o caderno ao Arquivo Nacional, encerrando o ciclo iniciado décadas antes. O Peasant assistiu à transmissão ao vivo. Estudantes, médicos, veteranos e jovens desconhecidos aplaudiram de pé. E assim, sem levantar a voz, ela se tornou símbolo de uma verdade que nem os militares, nem a história, conseguiram enterrar. Nos meses seguintes à cerimônia, escolas começaram a incluir a história de Helena. Em suas aulas de história e ética, professores a usavam como exemplo de resistência pacífica e coragem moral. Surgiram peças de teatro, curtas-metragens e livros inspirados em sua trajetória. Mas o maior reconhecimento veio em 2008, quando a Cruz Vermelha Internacional oficializou um prêmio anual com seu nome, o Prêmio Helena Sampaio de Coragem Humanitária, destinado a profissionais da saúde que atuam em zonas de conflito. Ao receber a notícia, Helena comentou: se esse prêmio salvar uma vida, então vale mais que todas as condecorações do mundo. Já fragilizada pela idade, ela continuava atendendo pacientes, mesmo que apenas com orientações e conversas. Recusava fama, mas aceitava cada aperto de mão com humildade. E quando lhe perguntavam o que mais queria da vida, ela respondia: silêncio, porque finalmente, ele está do lado certo. No fim de 2009, Helena foi internada após um acidente vascular cerebral. A notícia mobilizou veteranos e admiradores de todo o país. Centenas de cartas foram enviadas ao hospital público onde ela estava, com palavras de carinho, agradecimento e promessas de continuar seu legado. Mesmo inconsciente, enfermeiros relatavam que sua presença parecia acalmar os corredores. Médicos diziam que os pacientes ficavam em silêncio respeitoso quando passavam perto de seu leito. No último dia de vida, o hospital tocou, nos alto-falantes, um trecho de uma música que Helena costumava cantar nos acampamentos da Itália. Ela faleceu cercada por silêncio menos, mas dessa vez, um silêncio de honra, e não de censura. O governo decretou luto oficial de um dia. Nas redes sociais, milhares de mensagens diziam apenas: obrigado, Helena. E no pequeno túmulo de sua cidade natal, flores começaram a brotar antes mesmo que a lápide estivesse pronta. Porque algumas sementes nascem do que foi enterrado menos, mas não esquecido. Em 2012, o Arquivo Nacional publicou uma edição facsímile do Diário de Guerra de Helena, com introdução assinada por Caio Valente, o jornalista que a descobriu. O livro tornou-se best-seller entre estudantes, militares e profissionais da saúde. Universidades no exterior passaram a incluir sua história em disciplinas de liderança ética, comportamento em combate e resistência civil. E no Brasil, a data de sua morte foi adotada por vários conselhos regionais de enfermagem, como o Dia da Coragem Silenciosa. Museus militares antes, exclusivamente masculinos, criaram alas dedicadas à atuação feminina, tendo Helena como figura central. Mas o que mais emocionava era ver jovens estudantes de enfermagem visitando sua estátua e deixando ali jalecos.
estetoscópios e bilhetes com frases como: "Eu também cuidarei no caos", porque a guerra, como ela provou, também é vencida por quem não carrega armas menos, mas carrega humanidade. A história de Helena Sampaio, por décadas silenciada, tornou-se um hino contra a omissão e a covardia institucional. Seu legado ultrapassou as trincheiras do tempo e passou a iluminar os caminhos de todos que enfrentam conflitos, sejam bélicos, políticos ou pessoais, menos com integridade. Hoje, ela é lembrada não apenas como uma enfermeira da Segunda Guerra, mas como uma guerreira da verdade. Sua vida prova que não é preciso levantar a voz para ser ouvida, basta ter coragem para agir quando todos se escondem. A guerra tentou calá-la, a burocracia tentou apagá-la, o tempo tentou enterrá-la menos, mas nada conseguiu silenciar seus atos. E ao final de tudo, Helena nos ensinou que o verdadeiro heroísmo não está nas armas, nas medalhas ou nos discursos inflamados menos, mas no ato de salvar uma vida, mesmo quando o mundo inteiro diz para não fazer. Por quê? Como ela mesma escreveu: "Se eu me calar, quem vai ouvir os gritos deles?"